Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo aqui rápido sobre neurologia, que vamos falar sobre evolução da doença e alguns reflexos. Pessoal, é muito importante a gente lembrar sempre desse gráfico aqui. Às vezes você viu esse gráfico durante a faculdade, que fala sobre a evolução da doença, né? O mais agudo que a gente vai ter é o traumatismo, né? Que o cachorrinho, o gato estava bem, acontece um acidente e vem a manifestação, né? Uma paralisia, uma flacidez muscular, uma convulsão, um nistagmo, né? Então, essas doenças agudas, vamos assim dizer, né? As doenças congênitas, elas são lineares, né? Com o tempo, igual aqui informa pra gente, né? Então, geralmente o paciente já nasce, né? Então, vamos supor um animal, um shih tzu filhote, um pequinês filhote, que tem muita alteração de hidrocefalia, por exemplo, né? Eles já são aqueles filhotes mais calmos, que tem mais ali, ou convulsiona desde filhotinho, começa ali com mais ou menos ali 30 dias, 60 dias, 90 dias de idade, a manifestar sinais clínicos, né? Por outro lado, né, as doenças neoplásicas, inflamatórias e degenerativas são aquelas doenças que o curso vai, a evolução dos sinais clínicos vai aumentando no decorrer do tempo, tá? Então a gente tem que ter isso na cabeça. Os casos de meningite, né, também o cachorro não tinha nada, começou com uma ataxia, uma convulsão, às vezes é positivo para Ehrlichia, né? Alguns animais têm a MEG, né, que é as encefalopatias granulomatosas, né, que é muito comum em algumas raças. Então, são sinais que começam de forma aguda, tá? É muito importante a gente, durante a avaliação semiológica, né, perguntar para o tutor sobre tratamento, se teve resultado, se não teve. Como que está esse animal, né? Vamos supor, principalmente quando a gente pega paciente com paresia ou com plegia ou perda total da função de um membro, né? Perguntar se começou só com um membro, se começou com qual membro. Aí às vezes você evoluiu para um outro membro, né? Às vezes o animal tá com paralisia total de membro pélvico, por exemplo. Aí o proprietário, começou... Eu vi hoje cedo, né? Acontece muito disso na clínica. Agora tá desse jeito, doutor, ou doutora. E a gente deve questionar esse proprietário, né? Mas proprietário, foi agudo mesmo? Foi de uma vez? Ou o senhor já estava vendo já que às vezes com uma patinha ele já estava já mancando, ele já estava tendo alguma dificuldade de apoiar essa pata? Ou a patinha estava apoiada de forma errada, né? A gente até é comum dobrar a patinha assim, né? Que é propriocepção, a gente explica para o dono o que é propriocepção. Que isso aí vai dar para a gente, para você, veterinário, uma ideia de como essa doença está acontecendo. Vamos supor, quando a gente pega uma lesão de coluna, é diferente clinicamente, às vezes, uma extrusão de disco de uma protusão de disco. Às vezes esse paciente, ele estava com esse disco protuindo, aí aconteceu a extrusão desse disco de uma forma aguda. Aí, só que o proprietário ele vai ver o quê? O cachorro que parou de andar. Às vezes aquele cachorrinho ali que está com uma propriocepção deficiente, que está começando a arrastar um membro, ele não está vendo. Cabe a nós avaliarmos isso, tá certo? Outra questão que temos que ver também em relação, igual eu te falei, a progressão de doença. Vamos supor, outro exemplo, né? Os animais têm na coluna deles, né? As vias motoras, vias sensitivas da medula espinhal. E, por exemplo, lesões compressivas, pessoal. Quando a gente pensa, vamos supor, ou num tumor, ou numa... Geralmente é mais tumor, tá, gente? Porque quando a gente pega lesão traumática, né? Esse paciente, além de perder, às vezes, as vias motoras, ele vai perder também as vias ali sensitivas. Mas pensando, por exemplo, em doenças compressivas, né?
vamos supor, uma neoplasia que está comprimindo aqui, pessoal, a parte lateral, né, da medula. Lembrando que o que tem aqui desse lado, tem desse lado também, tá? Então, assim, que está comprimindo aqui. Então, a gente deve perguntar para esse proprietário, vamos supor, senhor proprietário, o seu animalzinho, ele perdeu primeiro a motricidade, né, da perninha ou do bracinho? Porque isso é uma dica para a gente, pessoal. Porque a gente vai recordar aqui por essa imagem que as vias motoras dos membros pélvicos, elas estão mais lateralizadas na medula. O que isso quer dizer? Se a gente tem uma lesão compressiva aqui nesse local, o primeiro que vai comprimir aqui é o quê? É membro pélvico. Então esse animal, ele vai parar de andar com os membros pélvicos ou vai começar a ter lesões características de dificuldade de andar, né? Membro pélvico, às vezes até ataxia também, pessoal, pode ter. Enquanto os membros torácicos vão progredindo, vão estar normais e depois vão estar comprimidos também por essa lesão. Então, a gente já tem aí um diagnóstico, né? Uma suspeita clínica, né? Vamos lembrar também, pessoal, agora já entrando já num pouco de diagnóstico, né? Da propriocepção. A propriocepção, pessoal, é a gente saber onde que está o membro, é o animal saber onde está o membro dele, como deve pisar com esse membro, tá? Eu, quando estou consultando um animalzinho e o proprietário me pergunta o que é propriocepção, eu dou o exemplo dele, eu pergunto para ele assim, senhor cliente, o seu pé o senhor sabe que o seu pé tá apontado para tal lugar, não sabe? Sem ver. Sim, eu sei, ele responde, né? Então, isso é propriocepção, é você saber como coloca o seu pé, né, a sua mão, isso com o animal também. É muito comum, infelizmente, pessoal, eu trabalho com cirurgia, né, igual eu já comentei com vocês, é muito comum eu pegar alguns casos no qual o veterinário que encaminha para a gente tá com um paciente lá que tem uma fratura, por exemplo. Só que esse animal também está com um defeito de propriocepção. Ou a fratura às vezes é incomum, mas me recordei aqui agora de displasia coxo-femoral. Isso acontece bastante. Cachorro grande com displasia coxo-femoral. E só que eu vou avaliar ele e a propriocepção tá atrasada, tem déficit neurológico. Ou esse animal já está com um pouquinho de ataxia de membro pélvico. Aí a gente chega pro proprietário e fala, infelizmente eu preciso de outro raio-x de coluna. Aí entra aquela situação desagradável, né? Que não foi avaliado esse paciente direito, o proprietário vai de novo ter que gastar com raio-x de coluna. A gente deve relembrar, né? Eu me lembro muito bem até uma colega que já até comentou aqui nos meus posts já, que raio-x de coluna a gente deve fazer por segmento. Então, quero coluna torácica, é coluna torácica. Quero a transição torocolombar, é coluna torácica, transição torocolombar e coluna lombar. E lembrar que isso são duas projeções. Então, se a gente pegar um cachorro grande, vai ser 6, 9 projeções. Imagina o valor disso, né? Então, por isso que é importante a gente bater ali, ter uma certeza de diagnóstico mais rápido, sabendo o que é propriocepção, pessoal. Então, se pegarmos um paciente com alteração de propriocepção, esse paciente ele tem alguma coisa alterada ou na medula, ou no tronco, ou no tálamo, ou no córtex sensitivo, ou no nervo periférico, pessoal. A gente deve saber disso, tá bom? Outra questão que acontece muito, tá? É a avaliação errada de dor profunda ou dor superficial, tá, pessoal? Vou colocar aqui dor superficial também. Isso aqui é o que a gente deseja ter no paciente que está com dor profunda e dor superficial viável, tá, pessoal? E a gente vai pegar a pinça, vai comprimir ou no espaço interdigital ou comprimir as falanges, né? Aí entra também a comunicação com o proprietário, tá? Que ele vai falar assim, tadinho, vai sentir. Mas isso, pessoal, é um teste semiológico. Isso muda toda a sua conduta terapêutica,
Então você tem que se posicionar como um profissional, como médico veterinário, que primeiro sabe o que está fazendo e segundo, sabe o que você espera desse exame clínico. Não é sair fazendo um teste de dor profunda aí no cachorro que tem qualquer outra alteração. Giard, o cachorro está internado, eu vou fazer teste de dor profunda. Aí, pessoal, vamos lembrar do bem-estar animal, né? Mas aquele cachorro com queixa neurológica ou com trauma que você está avaliando aí, que tem perda aí da movimentação, né? Vamos estar avaliando de forma correta. Então, lembrar que a propriocepção você vai avaliar e o paciente tem que ter essa resposta aqui. Ele tem que rosnar, morder, querer te avançar, aumentar a frequência cardíaca, frequência respiratória, tá certo? Tanto para dor superficial, que é quando a gente belisca aqui a pele, tá? Quanto para a dor profunda. Outra coisa, pessoal, analisar sempre os 4 membros. Aqui tem um esqueminha, tá? Que fala onde está localizado as vias, tá? De propriocepção, motricidade voluntária, dor superficial e dor profunda. Então a gente vê que a dor superficial ela está bem aqui, bem superficial. Por isso que nos traumatismos os animais perdem ela de forma mais aguda, é mais rotineiro perder ela. Ou seja, o prognóstico desse paciente às vezes é mais favorável. Por quê? Você vai encaminhar esse paciente para o cirurgião, ele vai descomprimir essa medula, vai estabilizar a fratura, a luxação e com o passar do tempo isso aqui pode voltar. Já quando o paciente perde a dor profunda, né? Essa via que está aqui mais profundamente, se ele perdeu isso aqui, a gente imagina que o quê? Ele perdeu todo isso aqui na medula, ou seja, toda essa comunicação aqui da medula com as vias superiores do animal, que é o córtex cerebral, né, vamos entender assim, vai estar perdida, ou seja, a possibilidade do animal recuperar tudo isso aqui, às vezes é mais difícil, né? Então esse prognóstico, né, ele vai ser desfavorável. Para quê, pessoal? Lembrar que prognóstico, a gente deve fazer prognóstico para a vida do paciente e para a função. Então, para a vida do paciente, o prognóstico é bom, ele vai ter vida, ele vai viver, mas para a função ali daquela parte ali que a gente está avaliando, do membro torácico, do membro pélvico, às vezes é desfavorável, tá certo? Por que a gente confunde muito, pessoal? Porque a gente confunde dor superficial e dor profunda com arco reflexo. Arco reflexo é uma resposta motora involuntária. Ela não vai lá na coluna, no sistema nervoso central do animal. Ele é uma mensagem apenas aqui dentro da medula, né, que se processa tudo isso, né? É uma via sensorial com uma via motora. Não tem uma via que vai lá para a cabeça do paciente, para o tronco encefálico, tá? Gosto muito de ensinar que arco reflexo é a gente pôr a mão na panela quente. A gente põe a mão na panela quente e já tira já. Isso é rápido, isso leva segundos, tá certo? Para ser feito esse reflexo. E ele não é não quer dizer nada, pessoal, de dor profunda, dor superficial para a gente. Então, igual eu expliquei para vocês naquele slide anterior, a dor profunda vai avaliar, o reflexo de dor profunda vai avaliar nervos periféricos, medula e cérebro. Tá certo, pessoal? Então, vamos ter essa... lembrar sempre disso aí. Se a lesão for em nervo periférico, vamos supor assim, nervo ciático, a sensibilidade vai estar só em um membro, tá? Ou, provavelmente, quando a gente avalia de forma... segmentada, né, todo membro, de a parte do membro, a gente consegue avaliar aqui cada nervo, tá, pessoal? Mas isso aqui é uma discussão mais ampla que a gente teria que ter um tempo maior para estar discutindo cada nervo, cada localzinho ali que a gente está avaliando, tá? Lesões medulares, né? Geralmente a perda vai ser sensitiva, bilateral, simétrica, sempre caudal ou lesões. Os sinais clínicos para a gente, tanto de lesão
de reflexos medulares, como dor superficial e profunda, ele sempre vai ser caudal a lesão, tá, gente? Cranial a lesão vai estar normal. E quando a gente pega lesão em cabeça, né, cerebrais, o paciente ele vai ter geralmente uma hipogesia, tá? Então ele não vai responder a nenhum estímulo não é que não vai responder, né? Vamos pegar aqui a luz da palavra aqui, a luz do português, ele vai ter uma menor sensação de dor, tá? Por isso que vai ter uma hipogesia. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu agradeço a atenção de todos e se gostou, compartilhe e envie para os seus amigos. Um abraço.